Boa noite, estão me ouvindo bem? Acho que está bem aqui a altura, né? Bom, inicialmente é uma alegria imensa estarmos juntos, estar aqui em ambiente tão agradável junto à natureza, que é por si só uma fonte de energias sublimadas, aprazíveis e revigorantes. Agradeço o convite do Tito, que nos foi endereçado em nome da casa, que agora nos acolhe. A temática talvez possa suscitar, trazer para cada um de nós algumas inquietações, porque toca diretamente nas nossas necessidades íntimas. O título da palestra é Vícios e Paixões. E antes que possamos compreender o significado dos termos envolvidos nesse título, importa dizer-nos algo da fonte que deve ser para nós a fonte primeira de estudos e reflexões espíritas, que é o Livro dos Espíritos. Então ali eu sei que a casa aqui acolhe um estudo sistemático através das palestras, porque costumo consultar o temário de palestras aqui da casa de João e Irmão Francisco e podemos ver que pelo menos uma vez ao mês há estudo sobre o Livro dos Espíritos, né? Fornecido pelos próprios trabalhadores da casa. Essa parte que fala de vício, de virtude, de paixões, está inserida, como era de se esperar, na terceira parte do Livro dos Espíritos. A maioria de nós aqui possivelmente sabe, então, que esse livro, a obra primeira de Kardec, tem 4 partes e a terceira é dedicada ao estudo das leis morais. Ali, Kardec compartimentou esse estudo em 12 capítulos. O capítulo inicial fala da lei divina ou natural, todas as leis que regem o universo, os universos, o multiversos, são leis naturais, sejam morais ou sejam físicas, próprias de cada globo. Como assim próprias de cada globo? Vou dar um exemplo de lei física que vige no planeta Terra, mas, por exemplo, na Lua não vigora, que é a lei da gravidade. Ou melhor, lá a gravidade zero, aqui a gravidade, salvo engano, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Portanto, nós aqui estamos sentados, vocês, em pé, eu, colados no chão por conta dessa lei que nos atrai para o centro da Terra. Fosse na Lua essa palestra, esse momento, estaríamos todos flutuando. Mas aqui, ou alhures, há leis físicas que regem as relações entre os planetas, os astros, entre os seres inscientes, sem consciência de si, e os seres conscientes, que somos nós, que temos a percepção consciente do outro, de nós mesmos e de Deus. Então, essas basicamente são as considerações iniciais quanto às leis divinas ou naturais. Kardec, então, vai direcionar essa parte do livro para leis morais. E quando ele finda as 10 leis, ele traz um fechamento da terceira parte, com o capítulo 12, que é perfeição moral. Então, quando ele vai tratar de perfeição moral, ele vai separar aquilo que constitui a perfeição moral de cada uma das suas criaturas. Portanto, ele inicia falando de virtude. E o que nos aproxima da angelitude de Deus são as virtudes. E ele não está falando de características, qualidades boas apenas. Está falando do que poderíamos chamar de virtudes transcendentes. Aquilo que nos faz
genuinamente seres que amam, que sentem-se irmanados uns com os outros e verdadeiramente sintonizados com as leis de Deus. E aí, claro que quem fala de virtude pode pensar imediatamente no contraponto ou naquilo que seria o contrário da virtude. O que é o contrário da virtude? É o vício. E aí Kardec então aborda essas duas temáticas, vícios e virtudes, num bloco só, no qual ele vai fazer várias perguntas acerca dessa temática de forma bem geral. Em seguida ele fala de paixões, fala do egoísmo. Estou elencando os temas que ali estão exarados nesse capítulo 12º, cujo título é Perfeição Moral. E aí ele vai falar das características do homem de bem. É o mesmo texto que ele, Kardec, insere, por exemplo, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra, anos depois, quando, no capítulo 17, ele trata do sede perfeitos. Sede perfeitos é uma ordem, não é? É um imperativo. Foi Jesus que disse na sua prédica primeira, na sua primeira palestra pública, no Monte Garizim, quando ele sobe ao monte, assenta-se e, dizem os discípulos, abre a sua boca dizendo: bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí ele vai citar todas as bem-aventuranças, vai dizer que somos o sal da terra, a luz do mundo, que brilhe, pois, a vossa luz, e em seguida ele contrapõe a lei antiga, mosaica, vigente à sua época, com o ensino que ele, Jesus, vem trazer. E vê-se claramente a diferença entre a lei de então e a lei que o Cristo institui, moral. Quando ele encerra essa comparação, ele diz: sede, pois, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. É fácil, gente, ser perfeito como Deus é? O que vocês acham? É não. E agora nós vamos ter a dimensão do quão difícil é. Porque quando nós somos convidados à perfeição que nos é possível, porque Kardec explora com maestria esse tema, dizendo que à criatura não é dado ser tão perfeito quanto o Criador, mas perfectível no sentido de uma melhora contínua e constante, até um estado de angelitude que não nos torna iguais a Deus, porque Deus é único. Ele vai nos dizer, quando fala dos caracteres do homem de bem, que tudo aquilo que ele elenca como virtude, como qualidade do homem e da mulher de bem, é para nós um roteiro virtuoso, um roteiro que nos aponta aquilo que nos aproxima da divindade. No Livro dos Espíritos, para fechar, ele vai falar do conhecimento de si mesmo. Porque sem a dimensão real das nossas limitações, fica difícil saber o que trabalhar em nós mesmos a fim de irmos eliminando os vícios e adquirindo as virtudes. Mas quando nós pensamos nessa temática, vícios e paixões, nós, na realidade, recebemos um convite de uma outra casa e a temática nos foi dada. E a partir dessa preparação para essa outra palestra é que nós aproveitamos para trazer para cá também. Porque Kardec, quando aborda o tema da virtude, ele está falando exatamente das qualidades morais que constituem o ser virtuoso. E a primeira pergunta,
qual a mais meritória de todas as virtudes, que é 893, ali os espíritos vão dizer que o mérito é tanto maior quanto menor é o interesse pessoal. Que o mérito de uma ação no campo moral, caridosa, benevolente, o bem que se faz a outrem, tem tanto maior mérito quanto menor é o interesse egoístico que está por trás. Se lembrarmos os avisos que a nossa irmã deu, Verônica, né? Vitória, que a Vitória nos deu, convidando a uma ação caritativa, uma ação benemerente, a sairmos de nós mesmos, a sairmos da condição de assistidos para a condição daquele que pode assistir, pode doar de si. É possível que alguns de nós tenham se sentido tocados em auxiliar de algum modo. Kardec, então, ele vai fazer essa questão no intuito de saber onde reside o mérito real. É simplesmente dar? É simplesmente fazer? É simplesmente socorrer? É o ato em si que conta? E as entidades venerandas vão dizer que a virtude, ela existe genuinamente quando o desinteresse está claro, está posto, está patente. Sempre que há interesse, há egoísmo. E o egoísmo, como eles vão explorar mais à frente, é a grande chaga humana. É aquilo que constitui o vício moral por excelência. É o vício mais radical, mais basilar, mais fundamental. Radical nesse sentido. Raiz. É a raiz de todos os males. É o egoísmo. Mas o tema especificamente, nós não queríamos que fosse uma análise do que vem a ser virtude e o que não vem a ser virtude, porque gostaríamos de nos focar naquilo que ainda é grilhão para cada um de nós. O que é isso? Corrente. Aquilo que nos prende, aquilo que nos agrilhoa, aquilo que nos torna seres inferiores e presos à própria inferioridade, que são os nossos vícios e as nossas paixões. Então, é preciso explicar o que é vício e o que é paixão. Alguém pode dizer, mas para mim está muito claro, vício é aquilo que não é virtude, é o contrário da virtude. Mas aí fica muito abstrato, porque as próprias virtudes do coração, as virtudes transcendentes, que nos tornam anjos em potencial, ou anjos na realidade, são algo abstrato. O vício, quando nós falamos em vício, imediatamente vem à nossa mente aqueles vícios que constituem no meio social uma chaga. Pensamos no vício do álcool, no vício dos entorpecentes, a drogadição, é aquilo que vem imediatamente à nossa mente. São vícios, diríamos, materiais, aspas, porque dizem respeito à nossa condição assaz grosseira, assaz vinculada a uma constituição física bem material, porque estamos encarnados. Mas poderíamos pensar em vícios morais, que seriam, no caso, aqueles que nos afastam de Deus. E os Espíritos revelam, com muita sabedoria, que o mais basilar deles é o egoísmo. Mas é preciso que fique claro que vício é vício. Pode ser um vício químico, um vício de substância, mas pode ser um vício também de comportamento. E esse vício de comportamento também entra no rol das inferioridades morais. É por isso que o assunto está inserido nas leis morais. Como assim, Eugênia? Um comportamento vicioso, inferior, que nos traz dissabor, que nos traz problema, que nos traz sofrimento. Qual seria? A maledicência?
falar mal da vida alheia, fofoca. Vocês acham que fofoca é uma virtude ou é um vício? Fazer fofoca. Fofocar. É vício ou é virtude, gente? É vício, não é? Julgar as pessoas precipitadamente, sem saber o contexto das situações, os motivos, as razões, sem ter a perspectiva global dos fatos e das situações. Ah, Eugênia, mas há pessoas cuja profissão é julgar. Essas pessoas, elas não estão livres da dificuldade que a tarefa enseja. Julgar com denodo, com dignidade, com isenção, é um exercício para essas pessoas. Mas aqui estou falando do julgamento que nós exercemos quase que imediatamente ante aquilo que reputamos ser uma falha do próximo. Uma situação corriqueira, cotidiana, na qual o nosso pensamento celeremente não só julga, como faz todas as grandes etapas de um processo jurídico em fração de segundos. Celeremente nós julgamos, condenamos e sentenciamos. O que é isso? Nós imediatamente julgamos a pessoa, dizendo que ela está errada, e imediatamente intimamente nós dizemos o que ela merece sofrer. O quão leviano nós somos quando praticamos isso. Então, é um vício moral, é uma prática que está arraigada ainda no nosso nível evolutivo, ainda é arraigado em nós. E muitas vezes nós fazemos sem nos darmos conta. É por isso que Jesus disse no Sermão da Montanha: não julgueis, porque com a medida com que julgardes, sereis vós julgados. Então, são vários os exemplos de vícios morais que podem constituir para nós, no nosso estágio evolutivo, no patamar que nos encontramos, um escolho, um obstáculo à nossa ascensão moral e espiritual, um obstáculo à aquisição das virtudes. E aqui vale lembrar que os Espíritos dizem, no Evangelho segundo o Espiritismo, que mais vale menos virtude com a modéstia do que muitas com o orgulho. E aí vemos mais um vício que constitui para nós algo que entrava a nossa ascensão, a nossa ascese espiritual, aquilo que embaça a nossa vista, a nossa percepção, inclusive de nós mesmos, que é o orgulho. Eu acho que vocês lembram que no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos, eles falam mais de uma vez, em mais de uma passagem do Evangelho, ou mesmo das obras da codificação, que esses são os dois grandes vícios, orgulho e egoísmo. E as duas grandes virtudes que se contrapõem a esses vícios, né? Em contraposição ao egoísmo, tem o amor ou altruísmo, né? Altruísmo é o contrário de egoísmo. Enquanto o egoísta, ele cultua a si mesmo e vê, em primeiro lugar, os seus interesses, os seus benefícios, aquilo que vem a ser bom para si exclusivamente, o altruísta, ele vê o bem comum, o bem da comunidade, o bem daqueles que os cercam. E o orgulho contrapõe-se naturalmente à humildade. Por que nós estamos falando de humildade? Porque é preciso muita humildade para lidar com os próprios vícios e com as próprias paixões. E vejam que ainda nem chegamos nas paixões. Estamos falando de vícios primeiramente. Então, voltando a essa reflexão do que seja o termo vício, ou a conduta viciosa,
É preciso que nós compreendamos que os espíritos, eles não falam somente de um vício A, B, C ou D específico, daquilo que faça mal ao corpo, por exemplo, e que gere uma dependência que nos escraviza, que nos maltrata, que nos faz mal, e muitas vezes não somente a nós, mas também aqueles que constituem a nossa família, o nosso grupo familiar, aqueles que compõem o nosso lar. E aqui eu me refiro, naturalmente, aos vícios que nos conduzem a descaminhos vários, às vezes até nos induzem a homicídios ou mesmo ao autocídio. Falando especificamente do álcool, dos entorpecentes, da gula, da glutonaria, né? Comer em excesso, que é algo que constitui para muitas pessoas hoje um distúrbio. E assim como, já que estamos falando de vícios quais álcool, entorpecentes e da comida, também o sexo, aqueles que conhecem um pouco de uma metodologia chamada 12 Passos, que é aquela que foi criada por 2 evangélicos nos Estados Unidos no século passado, eu me refiro à metodologia aplicada pelo AA, Alcoólicos Anônimos, sabe que essa metodologia, ela assenta-se sobre uma ligação profunda com o espiritual, ainda que a pessoa que ali chega não tenha uma crença religiosa dessa ou daquela maneira, ainda que a pessoa que ali adentre não tenha mesmo uma crença em algo que tem alguma denominação. Mas, conforme eles catalogaram aqueles passos, é necessário muita humildade para lidar com a própria fraqueza, com o próprio grilhão, a própria corrente que constitui para cada um daqueles que ali está o vício. Mas o que eu quero dizer, ao trazer essa experiência dos 12 passos do AA, é que ela se transporta com muito êxito para todos os outros tipos de vício que a contemporaneidade, que os tempos modernos abriga. E eu me refiro a vício de compra, porque há pessoas que são viciadas em comprar, em consumir, em gastar. Há vício da comida, daí as catalogações de bulimia, anorexia, que seria o contraponto, né? O extremo. Tá demais, né? Obrigada. Falou aqui, tá grande, gente. Então, eu me refiro ao vício da bulimia, que é o de comer de forma destemperada. E recentemente, eu raramente vejo televisão, mas recentemente liguei a televisão e estava passando no Fantástico uma atriz conhecida, Cleo Pires, né, filha do Fábio Júnior com a Glória Pires, e que narrava de um drama pessoal seu concernente a comida, a alimentação. Ela se disse bulímica e que estava sofrendo nas redes sociais hostilidade e agressões porque tinha um corpo escultural, enquanto atriz global, que participou de vários papéis importantes, e que hoje, já um pouco cheinha, disforme, as pessoas a xingavam na internet. Então, muito humilde da parte dela assumir em frente às câmeras, em cadeia nacional, num programa bastante popular, que é o Fantástico, essa sua dificuldade. Mas o fato é que esses 12 passos do AA, que lida com os vícios, ele pode ser transportado para esses diversos tipos de vício. Não é só álcool. O AA significa Alcoólicos Anônimos, mas já é uma metodologia que se estende para a NA, Narcóticos Anônimos, se estende para um outro gênero de vício que engloba o sexo, que seria DASA, Dependentes de Amor e Sexo Anônimos. Transporta-se para aqueles que comem de forma desordenada, que tem uma relação com a comida, seja para o exagero, que é a bulimia,
ou pela falta, que seria a anorexia, transporta-se para os compradores compulsivos anônimos. Então, não importa o vício, há uma metodologia que é exitosa para lidar com ele, falando desses vícios mais claros. E como lidar com os vícios morais que nós ainda temos e que ainda abrigamos? Quais, por exemplo, maledicência, fofoca, julgar apressadamente os outros, ou o vício da preguiça, né? E vejam que muitas das situações consideradas viciosas elencam também o que a Igreja Católica catalogou um dia como pecados capitais, não é? Gula, usura, preguiça, luxúria. Que mais? São quantos pecados capitais? São 7, né? Salvo engano. Esses ditos pecados, no Espiritismo nós não temos a palavra pecado, mas nós temos o entendimento de que pecado, até etimologicamente falando, é uma palavra que significa errar o alvo. Errar o alvo remete-nos a desvio. Não é? Porque o que segue retamente rumo a um alvo que é atingido é aquilo que tem uma retidão e uma determinação que não permite desvios. A questão do pecado, aqui aspas, não existe para o Espiritismo com esse nome, e tampouco com a adjetivação capital, que seria mortal, né? Lembremos de pena capital. O que é a pena capital? É a pena última, a pena final, a pena fatal, a pena mortal. Então, o pecado capital, aspas, esses pecados, esses vícios, foram também estudados, não sei se vocês sabem, pelo espírito de São Luís, que foi o guia da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e há vários artigos no primeiro ano da Revista Espírita que versam sobre esses pecados. Então, São Luís vai nos trazer um texto sobre a avareza, vai nos trazer um texto sobre a preguiça, vai nos trazer um texto sobre orgulho. Então, são vícios que são morais, em contraposição àqueles vícios que nós aparentemente conseguimos ver ou sentir de forma mais ostensiva os seus efeitos danosos, que seriam esses que citei há pouco, da comida, do sexo, do gastar, do entorpecente, do narcótico. São vícios que trazem um efeito nocivo, mais patente, mais visível para aquele que está aprisionado naquela atitude viciosa. Vocês concordam comigo? Vocês concordam que o vício moral é até mais difícil de nós identificarmos? Porque às vezes nós dizemos para nós mesmos assim: não, eu não estou julgando não. Eu não estou julgando não, eu só estou analisando. Né? Ou então nós dizemos assim: ah, não é fofoca não, vou só dizer aqui para ela, é minha vizinha, mas eu confio tanto nela, eu vou só dizer para ela. Essa coisa da outra, não, vou dizer para ela, eu tenho certeza que ela não vai dizer para ninguém. Mas se nós não quiséssemos que ninguém soubesse, nós não devíamos dizer para absolutamente ninguém. Porque quando sai da nossa boca para alguém, já nós perdemos o controle. Vocês concordam? Dizem que chegaram para... Ainda vivo, né? Tancredo Neves. Alguém chegou para ele para contar um segredo. Ele disse: não me conte. Por quê? Ele disse: porque se você me contar, eu vou pensar assim: ora, se o segredo é seu e nem você consegue guardar, eu também não tenho obrigação de guardar. Percebe? Então, se há um segredo e eu partilho com alguém, eu não tenho mais controle
do que essa pessoa vai fazer com aquilo que eu julgava ser um segredo. Então, se eu quero que fique em secreto, segredo significa secreto. Se eu quero que fique em secreto, eu devo então deixar comigo, com mais ninguém, né? Então, meus amigos, o efeito do vício moral, nem sempre é sentido tão ostensivamente, tão de forma patente como esses outros. Mas é aquilo que também nos acorrenta ao porto do sofrimento, ao porto da estagnação, no sentido da nossa destinação, que é a condição de anjos ou de espíritos puros. O vício, ele vai nos manter num patamar evolutivo até que nós decidamos por sair dele. Então, acho que está bem claro, né? Eu nem perguntei até que horas é, mas falta falar das paixões. E para falar de paixão, eu quero remeter-vos, e a mim mesma também, a mim mesma em primeiro lugar, a um bloco de questões nas quais os próprios espíritos dão o seu contributo mediante as questões que Kardec faz, que são as questões de 907 a 912. 907 a 912. E Kardec vai perguntar onde está o princípio das paixões, se não é algo natural. E aí é preciso compreender mesmo com o léxico, o dicionário da língua portuguesa, o que é a palavra paixão. Porque quando se fala em paixão, imediatamente alguém pensa assim, um par romântico, não é? De enamorados, de apaixonados. E é por isso também que eu achei interessante falar sobre esse tema, porque às vezes nós vemos no próprio Evangelho conselhos dos Espíritos que nós devemos vencer as nossas paixões. E alguém pode pensar assim, puxa, paixão é o enamoramento, é o apaixonamento, é aquilo que move os apaixonados, o par romântico, um para o outro? É também. Mas nós podemos compreender a palavra paixão de um outro contexto. Agora vamos pensar no nosso idioma em paixão com letra maiúscula. Paixão de Cristo. O que significa a paixão de Cristo? A paixão de Cristo é o sofrimento que o Cristo experimentou. Por que paixão é sinônimo de sofrimento? Pax vem do latim, do radical latino, que é do verbo sofrer. Então, paixão conduz ao sofrimento. Invariavelmente, por que Kardec indaga sobre a paixão? Vamos ver aqui a pergunta que ele faz para ficar mais claro. E ele dá a entender no seu questionamento que a paixão tem algo de bom. 907. Será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Bom, o que está na natureza pressupõe-se que não é essencialmente mal ou por si só algo ruim. Então, eu vou repetir a pergunta de Kardec. Será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Os espíritos vão dizer assim, não. A paixão está no excesso de que se acresceu à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. Vale, Eugênia, agora é que eu não entendi mais nada o que significa paixão. Então vamos compreender para sairmos daqui entendendo. A paixão, quando você vai para o dicionário, você vai achar um primeiro item
item que se remete à paixão de Cristo, ao sofrimento do Cristo. E um segundo item que coloca a paixão como algo que nos move, como um entusiasmo, um interesse, algo que nos impulsiona. Daí a semelhança com a situação dos enamorados, porque quem está apaixonado vive quase que exclusivamente em torno da pessoa que inspira a sua paixão, é ou não é? Eu não estou vendo muita gente jovem aqui, porque os jovens é que normalmente se deixam tragar de forma arrebatadora pela paixão, até de estarem numa situação extremamente desconcertante. Não que não aconteça com as pessoas mais maduras, mas nós que já estamos, que nascemos de 1970 para cá, até 80, o pessoal que já tem uma certa idade, né, sabe que por já ter experimentado a paixão na idade juvenil, que tem prazo de validade, que passa, aí já não comete tantos desatinos, né? Porque sabe que aquilo ali é um momento arrebatador que vai passar. E que muitas vezes, e é um componente que caracteriza a paixão, há muita ilusão. Mas aqui, a paixão, no sentido geral, tem a ver com sofrimento. Por quê? Porque, primeiro, paixão significa entusiasmo, e esse entusiasmo, ele pode mover a criatura humana tanto para as grandes conquistas, no âmbito da ciência, das artes, move o artista, o cientista, o desportista, os grandes estadistas, que são movidos por um ideal. Quando esse ideal é elevado, a paixão por realizar algo move-nos. Mas quando o excesso nos domina, torna a nossa visão turva e permeada de ilusões, a paixão nos controla e nos subjuga. É o que eles vão dizer na questão seguinte. Como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? E os espíritos vão dizer que as paixões são como um corcel. Corcel significa cavalo, né? Que só tem utilidade quando governado. Então, um animal, qual o cavalo, ele nos transporta quando nós temos um domínio sobre ele. Mas quando ele desgovernadamente não permite esse domínio, nós somos, então, derrubados, somos tragados pela violência daquele animal que deveria nos servir, né? Nós ficamos à mercê de tudo aquilo que possa vir da sua selvageria. E é isso que eles deixam bem claro aqui quando dizem, para completar, os espíritos: uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem. Depois há um comentário extenso de Kardec a respeito, e aí vocês podem ler em casa, o item 908, tá? E o que tem a ver a paixão com o vício? Porque aquilo que nos entusiasma pode eventualmente tornar-se para nós uma corrente através do vício, daquilo que nos prende, que nos traga, que vai trazer para nós uma grande dificuldade para lidar. Às vezes, uma existência inteira, às vezes mais de uma, e às vezes uma conduta que é potencializada, em geral, dizem as entidades desencarnadas, por pessoas que têm uma conduta similar, também viciosa, e estão desencarnadas. Daí, o grande desafio que é lidar com os vícios, quaisquer que sejam eles. Sejam aqueles que catalogamos no início, ou sejam aqueles outros que são apenas de cunho moral, que dizem respeito à evolução moral da criatura, como falar mal, maledicência, fofoca, julgamento, mentira. Esqueci de falar da mentira. Mas há pessoas que têm como patologia, como uma doença
catalogada pelos psicólogos, que é o vício de mentir. Não há necessidade nenhuma daquela pessoa contar uma mentira, mas ela sistematicamente mente, inventa. Aqui eu não estou falando de pessoas que se valem da mentira no seu trabalho, como poderíamos citar vários profissionais cuja mentira faz parte do trabalho, né? Pensem aí, não quero denominar ninguém, mas há pessoas que não teriam necessidade nenhuma de mentir e mentem, inventam histórias, é uma patologia. Pois bem, então, onde é que o vício encontra a paixão? Vício enquanto um termo abstrato e paixão também, quando aquilo que pode nos entusiasmar exageradamente nos subjuga e faz com que a nossa existência seja totalmente tragada, sugada por um comportamento, seja ele moral, vicioso ou material, aspas, pernicioso. Tá certo? E agora, rumando para o fim, gostaria de ler a questão 909, que também é sobre essa temática de paixões, mas que eu achei muito interessante, porque encontra as mensagens iniciais que foram lidas aqui pelo nosso companheiro, que trouxe 2 mensagens mediúnicas, né? Que a casa recebeu. Em alguma medida, encontra a primeira das mensagens, porque foi dito que estamos avançando, cada um com o seu passo, com a sua velocidade, a depender do seu próprio empenho. E aí nos lembrou esse item, 909, quando Kardec pergunta assim: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Vou repetir a pergunta. Poderia sempre o homem, aqui quando fala homem é gênero humano, tá? Homem e mulher, naturalmente. Pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, e frequentemente fazendo esforços bem insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, vejam, os Espíritos estão dizendo que, fazendo um pouco esforço, nós poderíamos vencer as nossas más tendências, mas que, em geral, são raros os que fazem esforços, poucos fazem esforços. E aí depois, ele vai perguntar assim, é uma pergunta cuja resposta a mim pareceu bem natural. Pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar sobre as suas paixões? Será que os espíritos nos ajudam a vencermos aquilo que nos faz mal, aquilo que nos agrilhou, nos acorrenta? Claro que sim, porque eles nos amam. E a resposta vai nesse sentido. Kardec vai remeter a uma questão anterior, que talvez para mim seja uma das mais belas do Livro dos Espíritos, que é a 495. Bela em que sentido? Porque ali Kardec pergunta às entidades venerandas se o anjo da guarda nos abandona. O anjo da guarda abandona o seu protegido, o seu tutelado? Sim ou não? Não. Os Espíritos vão dizer, São Luís e Santo Agostinho, que respondem que não, que eles se afastam momentaneamente e aguardam que sejam chamados novamente. Eles não abandonam. Depois leiam lá novamente, né? Se eu puder passar um dever de casa para vocês, que é vício de professor, é passar tarefa, né? Vou passar para mim também. Lê a questão 495, que é essa do anjo da guarda, porque a resposta é grande, é São Luís e Santo Agostinho, que eles vão dizer assim, o anjo da guarda vai até nos locais de devassidão,
nos hospitais, nos cárceres, nos presídios, ou seja, nos locais onde os nossos vícios estão mais vivos, muitas vezes, porque ali jaz alguém que necessita de amparo. Eu acho que o tempo está acabando, né? Tem 4 minutos aqui, segundo meu relógio, e vou deixar aí, eu não sei se é prática da casa, deixar algum tempo para questão. Mas aqui encerramos as nossas reflexões.